Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre como Elon Musk, o nosso Tony Stark, né, o grande visionário, se tornou o primeiro trilionário da história, como a SpaceX, né, levou ele até lá, levou ele para as estrelas com a valoração das ações explodindo, tá? E nós estamos sendo um pouco irônicos aqui, porque o que eu quero mostrar para vocês nesse roteiro aqui é que é um grande esquema, na realidade é uma matriótica de esquemas, é esquema dentro de esquema dentro de esquema que permitiu, né, ele chegar a esse nível de riqueza, um nível totalmente impossível da gente chegar trabalhando, sendo, né, uma pessoa honesta, um cidadão de bem aí, pra quem é fã do Elon Musk e gosta sempre de falar, tá? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, vamos nessa comigo. Ok, a tese desse vídeo é basicamente que o Elon Musk achou uma demanda fortíssima por uma coisa e ele tá provendo, né, essa demanda, que é a demanda de ser feito de otário por um grande malandro. Isso é o que ele conseguiu monetizar e é uma coisa absurda que ele conseguiu fazer nos Estados Unidos, tá? E como eu disse, isso aqui é um esquema dentro de esquema. E serinho, galera, é caso de que se existisse justiça no mundo, né, imaginando aqui que a gente encontrasse Elon Musk no Tibia, tá? O povo ia pecalizar esse cara até ele voltar pra Hookguard, tá ligado? Eles iam hoocar o personagem do Elon Musk, e isso é o que os meus advogados deixaram eu falar, como eles deixaram eu explicar o que seria justo acontecer com o Elon Musk e pessoas que nem ele, tá? Só que assim, não dá pra esconder que nesse canal eu sou um grande hater, eu sou um hater extremo do Elon Musk e de tudo que ele representa, né, politicamente e tal. Só que eu queria explicar para vocês que isso não passou desapercebido de outros influenciadores, de outras pessoas que falam sobre investimentos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Eu trouxe, por exemplo, o investidor Sardinha, que diz assim, o IPO da SpaceX não faz sentido. E ele tem uma explicação de vários pontos que eu tô falando aqui, né? Então, digamos, eu sou de direita e eu não gosto do canal desse comunista aqui. Talvez veja esse vídeo aqui. Fernando Ulrich também, porque o IPO da SpaceX pode ser uma armadilha. Ele já é mais cauteloso, mas Fernando Ulrich também disse, tem alguma coisa que não tá tão legal aí. Já algumas pessoas não dá pra esperar nada, tá? Eu nem cheguei a ver o canal do Sergião Foguetes, porque eu acho que eu sei o que ia sair dali. Então a gente tem aqui, por exemplo, o professor Rock fazendo aquela análise meio deslumbrada. Uau, o Elon Musk chegou ao trilionário e devemos pensar o que isso significa para os estados. As pessoas têm mais dinheiro do que o PIB de algum estado, ignorando que isso se chama burguesia e existe uma aliança entre a burguesia e o estado e sempre tivemos ditadores, dinastias, líderes despóticos, pessoas que têm muito controle de poder econômico e poder político, tá ligado? Mas enfim, isso aqui é a análise bunda do professor Rock. Se vocês procurarem os gringos, tá? Tem muito vídeo falando sobre essa problemática. Eu vou deixar dois muito bons aqui, que o primeiro é desse canal Casual Finance, que é muito famoso, muito grande lá fora, que é The SpaceX IPO, It's Worse Than You Think, é pior do que você pensa. E esse aqui do canal More Perfect Union, que é um canal, né, mais trabalhista, um canal sindicalista lá dos Estados Unidos, que eles fazem vários documentários, assim, num formato bem legal, sobre vários assuntos, e eles falam: nós revelamos a transferência de renda secreta no IPO da SpaceX. Então, para quem fala inglês, para quem tem essa virtude nessa formação, eu recomendo bastante esse vídeo, ele é bem legal, porque agora eu vou começar a explicar para vocês com as minhas palavras, da maneira simplificada e da maneira que eu acho que é mais importante, mas eu deixei várias dessas referências aqui para vocês continuarem lendo sobre isso, porque é um assunto deveras complexo, tá? Vamos começar aqui. Eu quero explicar para vocês o que significa fazer um IPO, tá? É assim que diz. Initial Public Offering, tá? E por que isso é um grande esquema que fez o Elon Musk chegar à marca de trilionário, beleza? A empresa espacial do Elon Musk, entre aspas, nós já vamos falar por que esse entre aspas, ela vai se tornar uma empresa com ações publicamente comercializadas no mercado, porque antes ela não tinha. Existiam ações da SpaceX, mas você precisava fazer um contrato com o próprio Elon Musk, né, com as pessoas que gerenciavam ali a empresa para comprar partes da empresa. Agora elas vão ser comercializadas, né, para qualquer pessoa ir lá, dar algum dinheiro e receber as ações da empresa. Isso quer dizer que você pode segurar um pedaço dessa empresa do Elon Musk ou um pedaço do próprio Elon Musk. E eu não tô fazendo uma piadinha bagaceira aqui, porque grande parte do charme de ter essa empresa, da vontade que as pessoas têm, é de, digamos, fazer parte desse projeto, de estar próximo, de estar ajudando uma pessoa tão visionária quanto o Elon Musk, tá? Agora tu só precisa pagar o preço da ação para poder participar disso.
E quando a empresa faz um IPO também, ela abre o seu capital, ela faz parte do mercado de ações público agora, ela vai precisar apresentar um plano mais claro do que ela está fazendo para os investidores, porque são investidores públicos, ela vai precisar publicar mais números e ela vai precisar ser responsiva a eles. Será? Será que ela vai precisar? Tem uma pegadinha nesse contrato da SpaceX aqui que nós vamos falar mais para frente. E outra coisa muito interessante sobre IPOs é que no futuro nós vamos fazer mais vídeos sobre esse tema, porque tem outras duas empresas do mesmo nicho da SpaceX que querem fazer os IPOs. Qual nicho? O nicho aeroespacial, viagens para o espaço? Não, o nicho de inteligência artificial. Sim, vocês vão entender por quê, tá? Elas são Anthropic e OpenAI. E daí aqui a gente tem a primeira grande controvérsia. No documento que eles apresentam com o plano, né, o documento de prospectos da empresa, ele começa assim, com foto de foguete, né, foto suficiente para fazer o Serjão ficar semanas a fio já satisfeito. Eles falam sobre exploração espacial, exploração de Marte, mineração espacial, mas em algum momento lá pelo meio a gente começa a falar de inteligência artificial e data centers. Aí a gente descobre que a SpaceX, na realidade, é uma empresa de inteligência artificial também. Isso acontece principalmente porque nos últimos anos, né, já que a gente está usando a palavra esquema aqui, o Elon fez um grande esquema, tá, para ele, que é o esquema que ele comprou o Twitter, mudou o nome de X, né, jogou fora o branding, mas beleza, ele é um gênio dos negócios. Aí ele incorporou o Twitter dentro da outra empresa dele de inteligência artificial, que se chama xAI, a empresa de inteligência artificial, e daí depois ele incorporou a xAI dentro da SpaceX. Foram vendas, né, foi contratos e tal, mas nenhum dinheiro trocou de lugar, porque tudo era dentro do mesmo grupo de empresas ali. E daí agora a SpaceX tem a xAI e o X, né, o antigo Twitter dentro dela. Então quer dizer que quem está investindo na SpaceX também está comprando, né, por tabela, um investimento de 40 bilhões de dólares, né, que foi quanto ele comprou o Twitter, que depois virou apenas 20 bilhões, mas, né, que nos proporcionaram waifus feitas de IA generativa, o Mecha Hitler e spam infinito, né, que foram todas as coisas que aconteceram dentro do Twitter. Além de estar implicitamente sendo exposto aos perigos da bolha da IA, eu acho que a bolha da IA, quando realmente estourar, vai ter impacto sobre todo o mercado dos Estados Unidos, então isso talvez não faça muita diferença, mas sim, as pessoas estão investindo numa empresa de IA. Isso também nos leva a um outro aspecto curioso, tá? Que é quando a gente fala da SpaceX, geralmente a imagem que vem na nossa cabeça, né, é o foguete dando ré, viagens para Marte, exploração espacial. Uau! E assim, realmente o que eles fazem, tá, nesse setor aeroespacial, tem muitas coisas que são únicas, que apenas eles dominam, algumas tecnologias muito importantes relacionadas a isso, porém essa não é a parte da empresa que dá lucro hoje. O negócio principal da empresa hoje é a Starlink, que é o que realmente sustenta, né, o crescimento, que é internet por satélite. Inclusive, muita gente sabe que a Starlink opera aqui no Brasil, muitas pessoas devem usar a Starlink, talvez que até estejam vendo esse vídeo. Tivemos até várias controvérsias do uso da Starlink aqui no Brasil, tem outros vídeos nossos do canal falando sobre isso. Tem vídeo do Ian Neves muito bom falando sobre isso também, eu vou linkar no roteiro aqui depois que eu esqueci. Então, assim, as pessoas estão comprando uma empresa de foguetes que na realidade ganha dinheiro com internet via satélite e que está colocando várias outras empresas, uma rede social falida, cheia de bot e de spam, e uma empresa de IA que quer apostar tudo na construção de data centers, inclusive dizendo, né, que vai construir data center no espaço, está comprando tudo isso no mesmo balaio. Mas assim, até aí tudo bem. Só que daí a gente chega na parte do valor das ações. E essa questão do valor das ações depois que o IPO acontece, geralmente é um problema comum que acontece, tá? Porque elas têm que abrir no mercado sendo oferecidas a um preço. Quando esse vídeo sair, talvez já tenha mudado um pouco essas coisas, a gente já vai estar descobrindo se está subindo, se está descendo, se deu ruim, se não, tá? Mas as ações elas ficaram em 135 dólares por ação. Isso é precificado. Isso deveria ser precificado, tá, pessoal? Por avaliação de mercado, pelo pessoal que ajuda a abrir o processo de IPO lá, tem que ter regulamentação do governo e tal. Mas ao que tudo indica, isso foi basicamente precificado sendo tirado do cu do Elon Musk. Um negócio que já tem altos cheirinhos de corrupção e outras coisas aí, mas eu não sei explicar direito pra vocês por que o valor ficou em 135 por ação, tá? Só que daí se a gente multiplica esse valor de 155 pelas ações que o Musk controla já da empresa quando era privada, né, pela participação que ele tinha na empresa dele, isso faz ele passar de $1 trilhão. Uau! O primeiro trilionário do mundo, né? Ou seja, pessoal, ele trabalhou 1 bilhão de vezes mais do que você. Olha a quantidade de zeros que tem aqui em cima, tá? Professor Rock ou Paulo Cogos provavelmente falariam uma frase assim, tá? E outra controvérsia que a gente tem aqui, que é o que eu falei antes pra vocês, é que as ações, pelo contrato do IPO, tá? Quando estão na mão do Elon Musk, elas têm direito a 10 votos.
Cada ação que o Elon Musk tem direito a 10 votos sobre as decisões das empresas. Cada ação que está na mão de pessoas que não são o Elon Musk, que são as ações A, as ações B ali, que são as do Elon Musk, ela só tem direito a um voto, ok? Se uma ação do Elon Musk for vendida para outra pessoa que não é o Elon Musk, ela não tem mais direito a 10 votos. Então eles criaram uma situação, e isso também é extremamente controverso, inclusive tendo outras cláusulas no contrato ali também que proíbem coisas como, por exemplo, propostas dos acionistas e processos na ações de classe contra a empresa e tal. Basicamente, o Elon Musk não tá oferecendo quase nada de controle da empresa. Eles abriram poucas ações das totais e as ações que outras pessoas que não são ele compram não têm direito de voto nenhum, tá? Então o Elon Musk ele vai continuar podendo fazer o que ele quiser com a empresa sem ouvir os investidores e as pessoas, né, estão comprando, mas estão comprando porque sabem que ele é o Iron Man, ele sabe tudo, ele é o Tony Stark, ele vai sempre fazer as coisas da melhor maneira possível, obviamente. Ele não vai encher o cu de ketamina às 3 da manhã e tomar decisões sobre o futuro da empresa, ele nunca faria isso. Mas assim, esse preço, tá? A ideia é que ele vai se assentar eventualmente num lugar que é o valor real da ação, mas ele começa muito inflado pelo que a gente chama, né, do fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, das pessoas dizerem, eu não comprei a ação da Tesla, o Elon Musk é um gênio e vai ser a maior empresa de todos os tempos e eu preciso comprar isso aqui agora, senão eu vou ficar de fora, né? Eu vou deixar de ser milionário se eu não colocar os meus $1.000 ali que eu tenho, meus $100, né, os meus R$50, as pessoas indo comprar ações da SpaceX. Muito, inclusive, pelo culto em volta da figura do Elon Musk, tá? Eu vi alguns investidores, assim, sei lá, acho que eu tava vendo um vídeo da Fox News lá falando, e o cara falou assim, quem acredita na visão de inovação que o Elon Musk tem para os próximos 10 anos, quer entrar neste foguete, né? Quer entrar nesse negócio. Provavelmente um comentarista aleatório da Fox News. E ele tava sendo honesto e era uma boa análise, tá? Se ele acha isso legal ou não, mas ele tava dizendo, as pessoas estão entrando no foguete do Elon Musk, e um foguete que o Elon Musk fez nunca explodiu antes, né, pessoal? Basicamente, tá entrando nesse negócio agora e pagando todo esse dinheiro quem acredita que o Elon Musk é um sujeito lotado de boas ideias, ele é o Tony Stark da vida real e ele não vai descansar um segundo até conseguir elevar a consciência humana até o nível das estrelas, com, por exemplo, data centers orbitais e tudo, que toda vez que eu ouço uma pessoa que entende de física, que entende de construção, logística, me dizem que é uma péssima ideia colocar data centers no espaço, mas por causa da bolha da IA, da supervalorização do hardware, da infraestrutura aí, as pessoas estão achando que seria uma boa ideia, e isso provavelmente não vai mais ser tão uma boa ideia quando desvalorizar um pouco a bolha. Quem quer ouvir falar um pouco sobre as ideias merda do Elon Musk, esse vídeo do Ian Neves é muito bom, ele fala sobre o túnel do Elon Musk, sobre o Twitter, sobre carros, essas coisas todas, tá? Quebrando um pouco os mitos, né, do nosso Homem de Ferro. E tem outra coisa que é muito importante sobre IPOs e que é importante a gente contextualizar aqui, é que esse é o momento que os investidores iniciais que botaram dinheiro na empresa quando ela não era pública, ou seja, eles fizeram negócios, né, nos bastidores lá, chegaram mais cedo, conheciam o Elon Musk e disseram, me dá um pouco de ações na tua empresa, estou investindo na tua empresa. Nesse momento, essas pessoas vão poder trocar esse investimento por dinheiro efetivamente. Elas vão poder transformar aquelas coisas que eram só ações, era uma promessa de dinheiro no futuro, por dinheiro efetivamente. E é meio que esse o momento que esses investidores podem, né, sair e recuperar o dinheiro deles do negócio. Algo que é interessante é que tem investidores do X, né, do ex-Twitter e da xAI nesse balaio, porque ele incorporou as duas empresas. E são só pau no cu, tá? Por exemplo, tem Príncipe da Arábia Saudita, tem o Peter Thiel, o vampiro mor anticristo, tem Andreessen Horowitz, cabeça de ovo, tecnofuturista fascista, Jack Dorsey, né, que é o fundador original do Twitter, ele investiu na compra do X também, ironicamente. Então o que acontece aqui é que muita gente deslumbrada, investidores, né, sardinha, que nem o sardinha lá, investidor peixe pequeno, vai gastar seu dinheirinho suado apostando que vai ir para as estrelas junto com o Elon Musk e daí o príncipe saudita vai poder reaver o investimento dele, assim, tudo como deveria estar, né? Mas beleza, chegando ao final aqui do que a gente tá falando. Se a pessoa quer ser otária e se fuder com o Elon Musk, que compra a ação da SpaceX, né? O que eu tenho a ver com isso? Principalmente, né, eu que estou em outro país. É aí que vem o maior esquema, tá? E o motivo porque se eu fosse o Elon Musk, eu ia tomar cuidado ao andar perto da entrada do Hotel Hilton no centro de Manhattan, tá? Os fundos de ações vão automaticamente comprar as ações da SpaceX, fazendo com que todo mundo que tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, previdência privada, que é aquelas 401k que eles chamam, vire acionista da SpaceX. O quê? Como é que funciona isso? Todo mundo nos Estados Unidos que tem aposentadoria vai comprar a ação da SpaceX? Sim, porque tem um negócio que se chama fundos de índice, que são fundos para quem não quer
entrar nessa coisa de saber quais são as melhores ações para comprar, de ser, né, um investidor que fica fazendo day trade. Você pega assim, eu tenho uma grana e eu quero botar ela numa coisa que na média vai estar sempre subindo. Você pega uns fundos que agregam várias ações boas, várias ações saudáveis e tal, e daí você compra um pouquinho de todas elas e na média, né, se o mercado estiver crescendo, se não houver uma grande recessão, sempre vai estar crescendo um pouquinho, mesmo que alguma esteja caindo, tem umas outras que vão estar subindo. É para isso que servem esses índices, é para isso que servem esses fundos. E o Elon Musk conseguiu convencer vários desses fundos a incluírem as ações da SpaceX, do IPO da SpaceX nelas, tá? Por padrão. Como se ela fosse um investimento seguro que tu poderia agregar nesse tipo de coisa. Como é que ele conseguiu fazer isso, tá? Muita gente comentou que essa inclusão foi mais rápida do que a média. Foi um negócio, assim, muito rápido que geralmente não aconteceria. E o motivo parece ser que ele fez uma pressãozinha muito simples. Ele disse assim, olha, eu vou fazer o IPO das minhas ações. Você quer que ela esteja na sua bolsa sendo vendida, né? Para que quando chegarem os meus fãs, quando chegar o pessoal deslumbrado pela SpaceX, eles comprem e eles paguem taxa para vocês? Se vocês quiserem listar as ações do IPO da SpaceX, coloquem elas nos fundos que vocês controlam, tá? Então assim, pessoal, isso aqui é corrupção mais pura e simples. É um negócio assim, o quiprocó, né? Provado quase que por padrão. É uma coisa até meio poética de se ver. Mas, obviamente, isso permite uma compra inicial forte das ações, justamente com o hype em cima da empresa, que com essa compra padrão também infla o preço, infla o sucesso, e isso vira, né, o que permite o Elon Musk ser trilionário. Uau! Porque, para voltar para a tese inicial do vídeo, já faz um tempinho que o Elon Musk percebeu que o ativo mais valioso que ele tem não é nenhuma das empresas, não é nenhum dos investimentos deles, é a própria imagem que ele conseguiu construir de ser um visionário, bilionário, e obviamente essa aproximação com a direita, a extrema-direita, os movimentos mais reacionários dos Estados Unidos, movimentos que são muito baseados no culto à imagem também do Donald Trump, embora, né, eles tenham brigado, mas eu acho que eles vão fazer as pazes agora que o Elon tem bastante dinheiro, porque o Trump respeita esse tipo de coisa. E ele percebeu que nos Estados Unidos e no resto do mundo, como a gente pode ver que tem alguns brasileiros também deslumbrados, existe uma oferta infinita de otários que estão prontos para acreditar nas coisas que ele fala. Então, assim, é meio engraçado fazer esse vídeo, tá? Porque parece que os roteiristas do ano de 2026, eles estão tentando, assim, ser mais escrachados e mais debochados do que as últimas temporadas do The Boys, tá ligado? Que o pessoal diz assim, ó, só, Capitão Pátria, eu sou tipo ele. Esse cara aí fala exatamente o que eu tô ouvindo. E daí os roteiristas dizem, tá, beleza, ele é o vilão, ele é um baita pau no cu, ele é uma pessoa frustrada, ele é uma pessoa complexada, ninguém deveria ser do jeito que ele é, e daí as pessoas olham e dizem, não, eu sou que nem ele, eu sou o Coringa, eu sou o Capitão Pátria, esse é o melhor personagem de todo. Parece que os roteiristas estão fazendo isso com o Elon Musk, tá ligado? Mas tem otário que continua sendo fã, tem otário que diz assim, realmente, é o Elon Musk, somos a mesma pessoa, nós estamos juntos. E grande parte dos defensores de Elon Musk, das pessoas que vão aparecer aqui também, elas sentem a necessidade de defender, por exemplo, o preço das ações do Elon Musk. A genialidade do Elon Musk, porque elas também, né, estão financeiramente investidas lá, emocionalmente investidas. Se o Elon Musk der errado, se a empresa dele falir, a pessoa também vai estar perdendo dinheiro, a pessoa vai ter defendido para seus parentes, compra as ações da SpaceX que faz sentido, vale a pena. Então isso, né, gera todo um culto, gera toda uma movimentação em volta da imagem do Elon Musk e da fortuna dele. Quanto mais rico ele é, mais genial ele é, e mais genial você é por ter acreditado que o Elon Musk não estava mentindo mesmo, que ele era mesmo o Homem de Ferro, que ele era mesmo o Capitão Pátria. Mas no geral é isso. A única coisa que sobra dessa história é que tem a ligação aí com os IPOs da Anthropic, da OpenAI. Eu não sei dizer pra vocês o que vai sair disso, mas é possível, né, que a gente tenha, além de tudo, o Elon Musk sendo um pivô maior ainda do estouro da bolha de IA, e enfim, vai ser traumático pra todo mundo, vai ser ruim pro Brasil, vai ser ruim pra todos os países, mas vai ser engraçado, pelo menos. Serão alguns próximos anos aí interessantes, beleza? E daí, lembrando, pessoal, eu não sou especialista em investimento, vários desses termos podem estar usados levemente errados, então por isso eu deixei várias referências, inclusive de vários tipos de criadores de conteúdo diferentes, para vocês lerem mais sobre isso, tá? Espero que vocês tenham curtido e nós nos vemos na próxima. Tchau!